E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço criado especialmente para você, assim como eu, que atua no segmento de elevadores. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo. Como a área comercial pode utilizar alguns índices da área operacional para vender mais. Então o episódio chama Decifra-me ou eu te devoro. É isso aí. E antes da gente começar a falar desse tema super importante, um agradecimento à Infoleve, nosso apoiador, patrocinador, parceiro aqui do canal desde o comecinho e que permite que eu esteja aqui semanalmente para fazer esse conteúdo especialmente para você. Bora lá? Vamos falar sobre indicadores operacionais? Em primeiro lugar, o que são indicadores operacionais? Indicadores operacionais são aqueles números, aqueles dados que fazem um mapeamento dos equipamentos que estão aí na sua carteira. É preciso que você entenda e conheça como que é o padrão de funcionamento e de manutenção dos equipamentos que você tem aí na sua carteira. O que eu tenho pego durante as minhas consultorias nas empresas é que muitas não têm o cadastro do seu portfólio, da sua carteira ou da sua carta de equipamentos por elevador, e sim por cliente ou por contrato. Para mim, esse é um dos primeiros erros que a gente tem para administrar bem uma empresa de elevador. É importante que você saiba, que você consiga ter uma chave para poder analisar o comportamento daqueles equipamentos. E para você poder fazer esse mapeamento, você precisa ter uma chave identificadora, um número que diferencie o elevador do condomínio, por exemplo, San Marino, o elevador de serviço e o elevador social, do elevador de serviço social do prédio do lado, sei lá, piazza de alguma coisa. Vocês entendem? Para isso, o ideal é que a gente crie uma chave, né? Então, a gente deu um nome para esse elevador, que pode ser letra e depois um número sequencial. Na antiga empresa em que eu trabalhei, naquela multinacional, na minha falecida, todos os equipamentos começavam com letras que identificavam a sua tecnologia. Então, EEL eram os elevadores da fabricação daquela empresa. E aí você tinha ELTH, alguma coisa nesse sentido, ou ELAT, né, para poder identificar as tecnologias que vinham de outras empresas. Então, para você, você pode usar qualquer chave, mas é fundamental que você tenha essa chave para poder analisar os seus equipamentos. A partir daí, a gente vai falar de indicadores operacionais. O que são indicadores operacionais? É como se a gente conseguisse entender a genética, né, e a saúde física daquele equipamento. Então, você vai começar a medir quantas chamadas aquele equipamento dá por mês, quanto tempo esse equipamento ficou disponível para ser utilizado, quais são as falhas que normalmente esse equipamento costuma dar, quando foi a última vez que esse equipamento teve uma troca de cabo de aço, qual foi a última vez que esse equipamento teve alguma falha que não foi causada pelo próprio equipamento, por exemplo, paralisia por falta de energia elétrica. Esses são os seus indicadores operacionais. Aí você pode me fazer uma pergunta. Kátia, mas quais são os mais importantes? Isso vai depender da forma que você atua aí, isso são dados estratégicos. Mas o meu entendimento, pelo menos, você entender a disponibilidade desses equipamentos, entender qual que é o índice de chamado desses equipamentos. Então, até explicando, né, o que é disponibilidade e o que é índice de chamados. A disponibilidade é o tempo que aquele equipamento ficou funcionando sem dar nenhuma parada, sem paralisar nenhuma vez durante um período de tempo.
Então você pode colocar, por exemplo, um período de tempo de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, de 365 dias, né? Então você vai determinar um período e você vai olhar qual foi a disponibilidade daquele equipamento. O índice de chamados é quantos chamados aquele equipamento deu também num período de tempo. 30 dias, 60 dias, 90 dias, né? Então, esses dois para mim são fundamentais. Além, claro, de você conseguir monitorar a substituição, a troca de peças que esses equipamentos foram apresentando ao longo da sua vida aí na sua carteira, para você ter esse monitoramento. Agora a gente vai chegar na fase mais importante, que é a fase do comercial. Primeiro alerta, se você quer saber mais sobre esse vídeo, né? No vídeo eu costumo fazer agora vídeos mais curtos para não me prolongar mais, mas eu publiquei um artigo na revista Elevador Brasil, de número 186, está disponível já aí para você na parte digital e é gratuita, né? E aí que eu falo um pouco mais e explico cada um desses indicadores operacionais e como a gente associar aí com mais vendas, tá? Mas aqui eu vou te dar 2 exemplos que eu acho bem legal que você pode fazer. O primeiro índice, que é o índice de chamados, quer dizer, quando você tem um equipamento que está apresentando muita quebra, né, está paralisando muito, você tem algumas alternativas que a área comercial pode atuar com você para você ou vender mais ou trabalhar a percepção do cliente em relação ao seu trabalho. Então, quando aquele equipamento está dando muitos chamados, e aí a gente sempre tem que colocar uma referência, tá? Um número bom para você poder utilizar são aqueles equipamentos que dão 3 ou mais chamados no mês, por exemplo. É muita coisa, tá? Se o equipamento tá dando tanto chamado assim em um mês, ele tá custando muito para a sua operação. Os chamados têm alto custo. Se você tem equipamentos com essa característica, você pode trazer a área comercial para perto dessa análise e desenhar um plano de adequação daquele equipamento para um bom funcionamento. Ao invés da área comercial ficar negociando componente a componente toda vez que o equipamento para, a área operacional faz um plano do que está faltando ali para normalizar o funcionamento daquele equipamento e a área comercial junto determina um planejamento, um plano de negociação com o cliente. Essa associação desse indicador operacional com a área comercial vai inclusive te ajudar a vender modernização, né? Porque você pode estar com o equipamento aí com você que está dando muitas paradas, porque é o equipamento antigo, já não tem mais tantos componentes à sua disposição. Tudo isso a gente só vai conseguir justificar para o cliente se a gente tem informações operacionais. Por isso que eu falo, né? Decifra-me ou eu te devoro. Se você não decifra operacionalmente esse equipamento, a área comercial passa a ser refém, né, dessas paradas, dessas quebras desse equipamento. O cliente vai ter uma péssima percepção sobre a sua empresa e você pode até perder esse cliente aí da sua manutenção. Então, para mim, esse é um indicador muito legal da gente trabalhar. Outro indicador que eu sugiro bastante que você trabalhe é o indicador de disponibilidade. Então, se você for pensar num equipamento que dá uma chamada a cada 2, 3 meses, você consegue comprovar para o teu cliente que a manutenção preventiva que você tem feito está sendo tão eficaz que esse equipamento está apresentando muito poucas paralisações. É bem comum, né, gente, a gente ouvir no nosso segmento que as pessoas só lembram dos elevadores quando eles quebram. Mas será que isso também não é uma culpa da gente? Porque a gente não faz esse trabalho de mostrar para o cliente o bom serviço que tem sido feito. Então, se a gente tem um relatório de disponibilidade, a gente pode pegar aqueles equipamentos que estão sem dar defeito há mais de 6 meses, por exemplo, e lá apresentar para o cliente esse relatório, falar, olha, nas últimas preventivas, foi feito um trabalho assim, 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 está evitando paralisações, já faz 6 meses que esse equipamento não paralisa. Isso não significa, né, que a gente não tem vindo aqui, muito pelo contrário, então aqui os relatórios de preventivas e tudo mais, então a gente
conseguir trabalhar esse lado para preservar o cliente na nossa carteira. Então, o que eu pego aí de problemático nas empresas que eu tenho conhecido aí em todo o Brasil? O primeiro, a gente não tem um mapa, um mapeamento, uma análise por equipamento. Então, se a sua empresa não tem, é preciso urgente cadastrar por equipamento para começar a coletar dados, para você poder fazer um check-up, decifrar aí, né, a tua carteira, conhecer teus equipamentos um a um. E o segundo é você trazer as análises operacionais de equipamento para a sua área comercial poder ter informação para poder fazer boas negociações com o cliente. Parece bem estranho, mas a maior parte das empresas conservadoras, elas não trabalham os seus índices operacionais como bons argumentos de venda e deixa a área comercial cega, né? Ela fala de diferenciais da empresa com coisas muito subjetivas. Ah, nossa empresa tem qualidade, mas a qualidade se reflete no quê? É preciso traduzir isso para o cliente. A qualidade da minha empresa se reflete em equipamentos que estão a maior parte do tempo disponíveis. Na nossa carteira, 90% dos nossos equipamentos funcionam mais de 8 meses sem um único chamado. Olha que número bonito, né? Para a gente transformar isso em diferencial comercial, tá? Então, essa é a dica de hoje. Decifra-me, e aí eu não te devoro e eu te ajudo a vender mais. É isso aí, pessoal. Como vocês sabem, todas as semanas tem conteúdo novo aqui no canal. Então, por favor, se você curte, se você gosta, dá o seu feedback, me conta o que você tem achado desses episódios mais curtinhos. Me segue no Spotify, se inscreva no canal do YouTube, aperta aí a notificação para você ficar sabendo todas as vezes que eu libero um episódio novo aí. E eu te vejo nas minhas redes sociais, também sempre tem conteúdo novo lá. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!